Olá, pessoal! Que legal que vocês estão no módulo 4 do nosso mini curso gratuito de tempos verbais. E hoje a gente vai falar sobre o verbo no passado. A gente já viu o verbo no presente, os verbos normais, o verbo to be. A gente viu também o futuro usando going to. E agora a gente vai falar sobre os verbos no passado. E antes da gente entrar dentro da estrutura do passado, eu preciso explicar para vocês uma coisinha bem importante que muita gente confunde, que é os verbos regulares e os verbos irregulares. Em inglês, a gente classifica os verbos por regular e irregular, mas a gente só sabe se ele é regular ou irregular quando a gente está trabalhando o passado. Quando a gente está trabalhando ele no presente, a gente não tem essa noção, a gente não vê isso. A gente só começa a ver que ele é diferente no passado, que ele é diferente, ele é irregular, quando a gente entra no passado. Deixa eu exemplificar isso aqui para vocês. Olha só. A gente tem o verbo work. Então, a gente fala, eu trabalho, I work. Deixa eu colocar aqui, para ficar melhor ainda. I work, eu trabalho. Se eu quiser colocar no passado, eu falaria I worked, tá? Mais um exemplo. I clean, eu limpo. No passado fica I cleaned. Veja que eu estou colocando a letra E a letra D no final do verbo para me dizer que isso é passado. Então, eu limpo, eu limpei. E isso acontece com outros sujeitos também. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, you need, você precisa, você precisou, you needed. Veja que a gente coloca o ED. A gente pode usar também o she. Então, she visits. No she e no he e no it, eu tenho que colocar o S. Então, ficou she visits, she visited. Porque é no passado. E assim, a gente consegue conjugar os verbos no presente e no passado. It rains, no presente, chove. No passado, fica it rained. We. Vamos pensar mais um verbo aqui. Deixa eu pensar. Ok. Travel. Então, nós viajamos. We travel. E nós viajamos no passado. Então, we traveled. We traveled. Ok? Mais um exemplo. They. Deixa eu pensar aqui. They decide. No passado, né? Eles decidem. No passado ficaria eles decidiram. They decided. Gente, então, o que acontece aqui? Esses verbos que a gente tem aqui, nesse ladinho aqui, eles são regulares. Regulares. Por que eles são regulares? Porque eu tenho o ED. Toda vez que eu tenho o ED, a gente tem um verbo regular. Então, todos esses verbos aqui são regulares. Tá, professor Dan, mas então como é que eu sei se um verbo é regular ou se ele é irregular? Infelizmente, não tem como a gente saber, não tem uma regra, você vai ter que decorar, você vai ter que memorizar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer agora aqui uma coluna aqui só dos verbos irregulares, tá? Para você ver comigo a diferença. Quer ver? Aqui regular, aqui regular, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. I go, eu vou. I went, eu fui. Mas é errado eu falar I gold, assim, colocar o ED? É errado, não existe isso aqui. Isso aqui é totalmente errado, você não deve fazer isso aqui, tá bom? Vamos ver outros exemplos lá, então. Vamos ver. I sleep, eu durmo. I slept. Slept, eu dormi.
Ah, professor, mas é bem parecido, né? I sleep, I slept. Sim, às vezes vai ter situações onde o verbo ele é bem parecido com o presente, mas pelo fato dele não levar o ed, a gente chama ele de irregular. Vamos aqui mais um exemplo aqui, ó. Vamos pôr o you aqui, ó. You have, no passado, né? Você tem, no passado fica you had. Então, ele é totalmente diferente. She, vamos ver um com she aqui, ó. She gets no presente e no passado she got. Veja que é parecido, mas não é com ed. E assim a gente pode trabalhar aqui, né, os sujeitos. Ó, vamos pensar em outro aqui, ó. It flies, ele voa. It flew, ele voou. Olha que diferente isso aqui, ó. Tem uns que fica bem diferente, tem uns que fica igual, quer ver, ó? We put. Put quer dizer colocar. Então, nós colocamos, we put. Nós colocamos, é igual. Tem uns que repetem, ele fica igual tanto no presente quanto no passado. Tem uns que é diferente, tem uns que é parecido. E isso como que você vai aprendendo? Você vai memorizando com o tempo, tá bom? Não tem, assim, uma regra para eu te falar assim, ó, esse verbo ele é regular por causa... O verbo regular, a gente sabe que tem o ed. Agora, quando ele é irregular, não tem uma regra. Então, por exemplo, eles compram no presente, eles compraram. They bought. Olha que diferente isso aqui também. Então, gente, antes de a gente entrar na estrutura, eu precisava explicar isso aqui para vocês, tá? Então, a gente está estudando o passado simples no inglês e eu precisava explicar a diferença do verbo regular e a diferença do verbo irregular, tá? Então, agora você já sabe, verbo regular leva o ed no passado, somente no passado, tá, gente? No presente é aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. No passado, o verbo regular leva o ed e no passado, né, e o irregular do passado, a gente tem que memorizar. Por isso que quando você tem um livro de inglês, lá no finalzinho do livro tem aquela listinha de verbos irregulares para você ir memorizando, tá bom? Então agora a gente vai para a próxima videoaula, onde eu vou explicar a estrutura do passado na afirmação, na negação e na interrogação. Até daqui a pouco.